Guardo aonde? Aonde eu guardo? Guardo no coração o que? As tuas palavras, para não pecar contra ti. Esse é o moto que nos acompanhou ao longo deste semestre. Abram suas Bíblias no Salmo 16, porque faremos essa aula a 4 mãos. Então, vamos nos organizar, né? Porque eu vou até uma parte, o Antônio vai até a outra, o Dumbra, e o pastor fará o encerramento, tá? Pode pôr o primeiro, querido? O tema de hoje é o Salmo 16, um salmo de vida eterna. Por que será, hein? A nossa grande esperança da vida eterna com Deus. Passa o próximo, Edu. Diz assim o texto: o Santo de Deus, um hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Eu vou até aqui, queridos. Eu vou até aqui. E eu fiquei pensando como poderia começar essa aula. E achei por bem iniciar a aula fazendo uma breve reflexão sobre o título do Salmo 16. O Santo de Deus. João Ferreira de Almeida, a Bíblia que está nas nossas mãos, nominou este salmo de o Santo de Deus. A classe sabe o significado de santo? Na Bíblia, separado, isso mesmo, Ferreira. Um homem separado para o louvor e para a glória de Deus. Porém, os rabinos atribuem outro título. Está aqui, ó. Eu tenho o livro dos rabinos. Para aprendermos mais. Sabe o que os rabinos dizem? Dizem que esse salmo é a Mictã. A Mictã de Davi. Algo digno de ser gravado em ouro. Interessante? Então Davi intitulou o Salmo 16 como sendo o Salmo de Ouro. E outros tradutores nomeiam ainda o Salmo de 16 de o Salmo Epigráfico. Está aqui a NVI. Diz que o título deste salmo está aqui, o poema epigráfico de Davi. Marcão, queria entender por que você está falando isso. Pelo seguinte, sabe aquela inscrição que vai em cima da lápide? Quando morremos, aqui jaz e etc. É isso. É aquela inscrição de ouro que colocamos sobre nossa lápide para sermos lembrados pelo nosso testemunho. Esse é o significado do salmo. Então, dizem os rabinos que é bem possível que ao morrer, esse salmo seria o título do túmulo de Davi. Para servir de testemunho. Sabe,
como se fosse um outdoor. Um outdoor, aquele texto que é gravado e que dá visibilidade. Essa é a ideia do título. Um salmo de ouro, um salmo de um valor incalculável para aqueles que caminharam na vida cristã debaixo da graça de Deus. Por que será? Davi vai destacar aqui 4 lições. Tenho 10 minutos, vai dar tempo. A primeira lição, para aprendermos por que este salmo é um salmo de ouro, que deve ser memorizado e guardado e servir de testemunho, é porque Davi dizia que Deus era o refúgio dele. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Em algumas versões, a palavra refúgio é substituída por abrigo ou confiança. Guarda-me, Senhor, porque em ti confio. E não é improvável que o rei Davi, ao escrever este salmo, ele tenha realmente concebido a ideia de alguém que procurava um refúgio físico. Hoje não é difícil compreendermos o que é ser um refugiado, né? É só observarmos ucranianos, palestinos, africanos que buscam refúgio. Eles fogem para algum lugar para ter proteção. E é mais ou menos essa ideia de Davi. Ele queria estar refugiado. Ele queria estar guardado, abrigado. Não com soldados. Não dentro de um palácio. Mas ele queria estar abrigado na presença do Senhor. Dizem os estudiosos que esse salmo está vinculado ao livro de Samuel, no capítulo 7, aonde Davi e Deus fazem uma aliança. Lembram-se da aliança? Depois vocês vão ler em casa. Ele tinha uma aliança de descendência, uma aliança de promessas feitas por Deus que vinham se cumprindo. Davi era rei. Ele tinha levado a arca para Jerusalém. Davi vivia num palácio real. Ele tinha recebido descanso dos inimigos naquela época. Ele não estava cercado por inimigos. Foi um dos grandes momentos da vida do rei Davi. Havia estabilidade social. Davi tinha poder, mas o Salmo 16 diz que ele pede refúgio. Por quê? Porque Davi sabia que todas essas coisas eram frágeis. Poder, bens, riqueza, fama, status, isso era frágil demais para ele. E ele vai buscar refúgio com Deus. O verso 2 diz: eu não tenho ninguém além de ti, Senhor. Cuidado com os bens, querido. Nosso refúgio não são castelos, não são fortalezas, não é dinheiro, não é ouro, não é prata, não é pedras preciosas. É só eu tenho a ti, Senhor. O verso diz que só os santos são notáveis. Davi diz: é só nele que eu tenho prazer. Neles, no teu povo. Deus, eu tenho prazer só no teu povo, nos santos. Cuidado com a roda dos escarnecedores. É o Salmo 1, os justos e os ímpios. Cuidado com quem você anda. E o verso 4 diz: para termos cuidado com a idolatria, porque muitas são as penas daqueles que trocam o Senhor por outros deuses.
E outros deuses podem ser qualquer coisa. Pode ser seu carro, teu time de futebol, podem ser seus diplomas, seus status. Vejam, Davi pede refúgio por causa dos inimigos que constantemente nos rodeiam. Bens, idolatria. Assim confie no Senhor. Submeta-se a Ele. O verso 2 diz: só tu és o meu Senhor. Não são tronos nem soldados. Satisfaça-se no seu Senhor. Ele é o maior patrimônio que temos. Sirva ao teu Senhor, coloque toda a sua força, a força do seu coração em Deus, porque é Ele que satisfaz os fiéis, os notáveis de Davi. Separe-se daqueles que desagradam a Deus. Essas são as 4 regras de ouro. E é por isso que o Salmo tem esse título, o Salmo de Ouro de Davi. Jesus abençoe, queridos, né? Esse domingo, de que essas palavras, até o verso 4, fiquem gravadas no coração da igreja. Você segue, Antônio, por favor? Pensei que você ia trazer a ampulheta Eu ia trazer minha ampulheta, mas ia perder um tempo para explicar, e seria um tempo precioso demais. Segue, querido. Próxima aula. Verdade, eu vou ligar aqui meu cronômetro também. Bom, esse salmo ele é um salmo de esperança. É um salmo que a gente tem o Senhor sendo elevado, né? Ele nos protegendo, nos trazendo uma palavra de alento. E assim como o Marcos falou, na sequência fala assim, o 4, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Vou deixar o 8 para o final, mas qual é a sua esperança? Eu já falei aqui há um tempo atrás que existe a boa e a má esperança. Quando você liga a sua esperança em Deus, quando você liga a sua esperança nas coisas de Deus, colocando Ele como a sua porção, a porção da sua herança, você caminha altaneiramente. Quando você coloca Deus acima de todos os seus problemas, acima de todas as suas tribulações, acima de tudo aquilo que tenta te trazer para a terra, você consegue andar altaneiramente. E andar altaneiramente não é andar com orgulho, não, mas é andar sabendo quem é o Deus que te protege, quem é o Deus que você serve, quem é o Deus da tua vida. Aqui fala que bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ele trabalha no turno da noite, Ele trabalha na sua vida em todos os momentos. Ele te ensina como conduzir a sua vida, como você andar, como você trilhar as coisas que você precisa passar nesse mundo, porque a gente passa por tribulação, no mundo passeis por tribulação, mas tem de bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então, em Lamentações 3:21 fala que quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Meu irmão, com o que você está alimentando sua mente? É com seus problemas ou é com o Deus que te tira desses problemas? O que você está colocando dentro do seu coração? É a certeza, a convicção de que você é um filho de Deus e que Ele, que é o onipotente, luta a sua luta? Ou você está caindo
deixando essas tribulações te derrubar? Em quem você coloca a sua esperança? Em quem que você deixa trabalhar na sua vida? É o mundo ou é o Deus que você ama? E no 8 fala: o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Meu irmão, essa semana foi uma semana, pelo menos na minha área, foi uma semana de terror. Quer dizer, muitos problemas gerados por essa falta de energia. Tive que virar o mundo através de diesel aí para abastecer geradores. Quer dizer, foi um caos total, aí todo mundo sabe. Mas eu estava em paz, porque eu sabia que todos os caminhos levam ao Deus da salvação. Todos os caminhos levam, quando você coloca Deus à frente. Aqui está falando que eu tenho sempre a minha presença. A única coisa que te afasta da presença de Deus é o pecado. Nós somos pecadores, mas nós devemos odiar o pecado. E estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. O que é estar à sua direita? Direita naquela época era lugar de honra. Era um lugar especial, um convidado de um banquete, o lugar da direita era era ao lado do anfitrião, era um lugar de honra. Quem que está do lado direito da sua vida? Quem que você está colocando a sua mão direita, segurando? É a sombra do Onipotente? Nós falamos na última aula o quê? Que aqueles que se escondem no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, por mais que você passe por tribulação, por mais que você passe por sofrimento, por mais que as coisas do mundo tentem te derrubar, olhem para Deus. Porque quando você olha para Deus, você voa voos de águia e não voo de tico-tico. Quando você olha para Deus, você está voando voos de águia, as coisas se descortinam, as coisas se abrem e você consegue andar pelos caminhos de Deus, que são os caminhos perfeitos. Veja, à sua direita tem que estar o que é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o onipotente, o onipresente, o onisciente, o Cordeiro Santo que desceu do céu, aquele que lá no Êxodo teve o sangue aspergido nos umbrais das portas para que você pudesse que o espírito da morte não te pegasse. E depois, com o sangue vertido na cruz do Calvário, você pudesse ter vida e vida em abundância. Nós estamos aqui por causa desse Deus. Nós estamos aqui hoje comendo essa palavra, nos alimentando dessa palavra, para que a gente possa, Senhor, cada vez mais estar com os pés na rocha e não ter qualquer ventinho te abale. A gente costuma falar isso, todo mundo sabe disso, as coisas não são fáceis, tribulação não é fácil você passar, mas em quem você está colocando a sua esperança? Aonde você está colocando os seus pés? Aonde você está colocando o seu braço direito? Segurando em quem? Deixa Deus estar do seu lado direito sempre, em todos os momentos da sua vida, para que você possa viver esse versículo aqui. O Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Essa é a porção da sua herança. Esse é o seu cálice, quer dizer, o seu cálice transborda. Ele está cuidando de ti, está cuidando de mim, está cuidando de nós. Olha, tudo isso, a gente falando aqui, olhando a cara de vocês aqui, a gente sabe que essa igreja não está desse jeito aqui porque vocês não gostam da palavra de Deus. Nós estamos aqui porque nós amamos a palavra de Deus. Nós queremos viver a palavra de Deus. Nós queremos aprender, crescer na graça e no conhecimento e ter, Senhor, esse prumo, esse caminho que é Jesus Cristo. Não vamos deixar as coisas do mundo nos abalar, não. O mundo está aí para nos derrubar, né? Nos achatar. Ele quer cada vez nos ver para baixo. Mas nós temos um Deus que nos levanta, que nos faz caminhar o caminho dele, que é um caminho correto. E como diz Abacuque, né? Que a gente caminhe altaneiramente. Amém? Pastor, 8 minutos, eu vou parar por aqui.
porque senão a gente pode continuar aqui e vai ultrapassar. Mas aqui em Lamentações, o profeta Jeremias, ele fala que em meio àquele sofrimento, aquela desolação que tinha lá em Jerusalém, ele fez essa escolha, né, uma escolha deliberada, né, de focar, de olhar aquele que é o Consolador. Estava passando por muita tribulação ali, o sofrimento, mas ele olhou e falou: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então a gente tem que direcionar as nossas mentes, né, para as bênçãos de Deus, para as vitórias, para o amor de Deus que tem na nossa vida, para as promessas de Deus que são inúmeras para a nossa vida. A gente não pode se deixar abalar, não. Isso aqui, então, é um convite, né, para que a gente não deixe as coisas do mundo nos abalar, né? Coisas negativas, coisas que nos afetam, perseguições. Deus é maior que isso e nos ama com amor inexprimível. Amém? Ganhei 1 minuto e meio. Bom dia, irmãos. Põe lá para mim, Edu, por favor. Sabe aquela pergunta clássica? Se eu pedir para levantar a mão, não precisa levantar a mão, né? Quem quer ir para o céu hoje? Né? Todo mundo vai levantar a mão. Aliás, quem quer ir para o céu, né? Aí se eu perguntar, quem quer ir para o céu hoje? Por quê? Porque as pessoas, muitas delas têm motivos justos, né, para dizer para Deus: não, Senhor, mas eu ainda tenho filho para criar, né, tenho que cuidar assim do meu pai, da minha mãe, então não dá para esticar um pouquinho, né? E aí, continuando no Salmo, hoje o tema que ficou para mim foi do versículos 9 e 10, que vai falar um pouquinho para a gente sobre ressurreição, né? O texto diz assim: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse texto, ele é claramente um texto messiânico, né? A gente fala sobre os salmos messiânicos, eu falei isso na aula passada também. Por que um salmo messiânico? Por que um texto messiânico? Porque ele se cumpre no Senhor Jesus, o Messias, é isso? E como que eu sei disso? Bom, além da gente saber que se cumpriu, né, no Senhor Jesus, isso também foi confirmado pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo Paulo. Então, vocês se lembram que lá em Pentecostes, quando o pessoal começa a ser acusado de estar embriagado, Pedro se levanta e faz um discurso. E ali naquele discurso, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas. E ele fala o seguinte lá, ó, porque isso aqui é Atos 2, 25. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita. Viu, Antônio? Né? O Senhor está à direita dele, é aquele que tem a sua posição de respeito, né? Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Coloque o Senhor, então, à sua direita, para você não ser abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou.
Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, vejam que aqui, então, o apóstolo Pedro está se referindo ao Salmo 16, versículo 10. E a partir do verso 29, Pedro vai explicar o que Davi quis dizer com essas palavras. Então acompanhem comigo aqui a partir do verso 29. Ele diz assim: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu, foi sepultado. O seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então, Pedro aqui está explicando o Salmo 16, mais especificamente o verso número 10. E Paulo também dando testemunho na sinagoga lá em Antioquia, nós lemos isso lá em Atos, no capítulo 13, a partir do verso 35, ele diz assim: por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, ou seja, faleceu, morreu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Então vejam que nós temos dois apóstolos, confirmando aquilo que Davi disse no Salmo 16. Então, voltando lá para o verso Salmo 16, 10, Davi faz aqui então uma profecia, e por isso que a gente diz que é um salmo messiânico, porque aqui ele está dizendo: pois não deixarás a minha alma no Sheol. Semana passada eu expliquei que o Sheol é o lugar dos mortos, em algumas versões, por exemplo, na Almeida Corrigida e Fiel, está traduzido como inferno, pois não deixará a minha alma no inferno. E aí, assim, como a alma não morre, então a expressão não deixarás a minha alma na morte não é a melhor tradução no meu ponto de vista, que no original então é Sheol, pois não deixará a minha alma no Sheol. Então, como eu já ensinei aqui, Sheol é um lugar dos mortos, E essa corrupção? O que significa corrupção aqui? Quando a gente olha os textos de Paulo, de Pedro em Atos, isso nos ajuda a entender o que Davi quis dizer aqui com essa corrupção. E eu acredito que, baseado nisso, que os tradutores da NVT e da NVI, eles colocaram esse verso da seguinte forma, se vocês forem olhar lá. Na NVT está assim: pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Deu para entender? Na NVI, tem muita gente que gosta da NVI aí. Então diz assim: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Ou seja, é isso que vocês estão lendo, Quando a gente morre, volta para o pó, Marcos? Existe uma decomposição aí que o Senhor Jesus, o Messias, não experimentou. Por quê? Porque ele ressuscitou com um novo corpo
Então, essa não ver a corrupção nos remete também a essa questão de que um dia nós também iremos receber um corpo incorruptível. Assim como o Senhor Jesus, quando ressuscitou, ressuscitou com um corpo incorruptível. Nós vamos ler daqui a pouco 1 Coríntios 15. Mas o importante para nós aqui hoje é que isso se cumpriu no Senhor Jesus, como disseram Paulo e Pedro nas suas pregações. E mais, né, o apóstolo Paulo, então, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, começando no versículo 20, ele diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E a partir do verso 42, nós lemos assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. O que nós podemos aprender então aqui disso, irmãos? A ressurreição do Senhor Jesus é a vitória sobre a morte. E a palavra de Deus nos ensina que essa vitória é repassada a todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Deus e como Salvador. E no Salmo 49:15, nós lemos assim: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Então nós vimos lá no versículo 9, e agora aqui no Salmo 49:15, que a morte não é o fim da história para aqueles que pertencem a Deus, para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador, para aqueles que têm o Senhor Jesus como seu Senhor. O Salmo 71:20 diz assim: tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Então, mesmo quando tudo parece morto, tudo já era, acabou, não. Deus vai restaurar e vai nos reviver, e nós estaremos com um corpo incorruptível. E aí, irmãos, eu teria muitos textos, né, sobre ressurreição para compartilhar com os irmãos, mas a gente tem aqui o nosso tempo limitado. E eu queria trazer para vocês essa questão de que os salmos, né, embora eles foram escritos muitos séculos antes de Cristo, eles nos trazem uma clareza muito grande sobre essa esperança de ressurreição. Então, ele revela um Deus que primeiro, morre para pagar o preço do nosso pecado. Ele nos remiu através da cruz de Jesus. Ele nos faz seus filhos, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele vence a morte, e com isso ele prepara um caminho para a vida eterna. Um caminho para nós vivermos eternamente. E tem um texto lá em Coríntios 15 também, que eu me lembrei, que eu não coloquei aqui, não trouxe, queria ler. 1 Coríntios 15:17 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais,
Os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aqui, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, estava confrontando aqueles que diziam que não havia ressurreição. E tem um pastor famoso que ele fala que, nesse texto, o apóstolo Paulo faz a frase mais corajosa do Evangelho, que ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E aí a gente então pode parar por aqui, né? E assistir o Fantástico lá, o Big Brother, as novelas, porque se Jesus não ressuscitou, que esperança nós teríamos? Mas não, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele ressuscitou. E como eu tenho feito, tenho trazido aqui praticamente em todas as minhas aulas, alguns momentos algumas pinceladas para você refletir. E hoje não poderia ser diferente, eu queria encerrar dessa forma. Então, primeira coisa que eu queria trazer aqui para você pensar: a ressurreição, ela muda a nossa relação com a morte. Porque a morte não é mais o fim, mas a morte é o início de uma comunhão plena com Deus. Porque aí todas as coisas realmente se passaram, tudo se fez novo e agora nós estaremos vivendo em glória com Deus. Isso muda tudo. E isso faz com que fortalece a nossa fé, principalmente também nos tempos de dificuldades. Então Deus tira, né, os abismos emocionais, espirituais e até físico, nos dando a certeza dessa esperança, que é a esperança da ressurreição. E a ressurreição, ela nos dá uma perspectiva eterna. Então, os sofrimentos presentes, eles são passageiros, eles não definem o nosso destino. E nós sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. E não está, como foi colocado aqui, nos limites desse mundo, nos desafios, nas dificuldades, nas dores, mas está nas mãos do nosso Deus. E isso nos chama à santidade, porque se nós vamos ressuscitar com Cristo, nós devemos viver como cidadãos da eternidade, porque nós precisamos honrar e glorificar o nome desse Deus que morreu por nós, pagou o preço do nosso pecado, ressuscitou e nos deu a vitória sobre a morte. Vocês conhecem esse homem aqui? Quem é? Billy Graham. Billy Graham, ele disse uma vez a seguinte frase: um dia vocês vão ler ou ouvir que Billy Graham morreu. Mas não acreditem, eu estarei mais vivo do que estou agora. Eu simplesmente mudei de endereço. Estarei na presença de Deus. Você crê nisso? Espero que sim. Amém. Nhom. Queridos, antes de eu falar assim, sobre o que... Eu só queria dar uns avisos assim rápido, falar o que foi a EBD esse ano e depois eu entro no meu tema aqui, tá bom? Primeiro, nós estudamos no primeiro semestre bibliologia. Posso crer na Bíblia? Então, a Bíblia e como ela chegou até nós. Então, estudamos todo um semestre, né, de história, falamos de arqueologia, falamos da Bíblia pela Bíblia, que a Bíblia não é um livro que foi jogado aí. Não é à toa que a Bíblia é o livro mais lido do mundo hoje, né, disparadamente. E então, estudamos todo um semestre esse assunto.
decidimos por estudarmos um dos livros da Bíblia no segundo semestre, que é o livro de Salmos. Um dos gêneros literários da Bíblia, que é um livro poético, é um livro com acrósticos, com poesia, mas, como Marcos Dumbra acabou de colocar, também cheio de elementos teológicos, também bíblicos, né? Claro. E falando, por exemplo, da identificação ou das identificações do Messias Salvador, das profecias messiânicas, da ressurreição, né? O Salmo 16, para mim, é lindíssimo, porque ele é confirmado lá em Atos e depois, através de Paulo também, de um Deus que nos garante vida eterna, e Billy Graham tinha essa certeza. Para o semestre do ano que vem, o primeiro semestre do ano que vem, nós vamos contar com uma participação efetiva de vocês, né? Vocês vão participar muito mais, vocês estarão muito mais aqui. A gente sentiu nesse último semestre a necessidade de participação de vocês. Então nós vamos lembrar a escola dominical lá nos seus primórdios. A escola dominical nasceu para ser escola, para pegar todos aqueles temas que os crentes às vezes fogem, têm medo, e discuti-los. E é o que nós vamos fazer no próximo semestre. Claro que à luz da palavra de Deus, mas há alguns assuntos que talvez a gente não queira tocar muito, porque a gente tem medo, né? Isso aqui não é tão politicamente correto. E o que nós vamos fazer no segundo semestre é equipar a igreja de uma forma bem estratégica, bíblica, para você poder se posicionar frente a tantos assuntos da pós-modernidade que nos incomodam. Faríamos isso no segundo semestre, decidimos fazer pelo ano que vem. Com algumas mudanças, né? Além da participação de vocês, o Marcos e o Marcos Dumbra estarão mais ativos aqui, o Tony e eu estaremos mais lá no Catecúmenos, mas, obviamente, apoiando aqui, eles nos apoiando lá também, né? Mas, basicamente, decidimos fazer dessa forma, com a reforma das salas aqui, ganhamos um espaço a mais para que nós possamos dar uma sala de primeiros passos. Então, vamos trazer isso para você, nós vamos anunciar. Em janeiro a nossa EBD não para, nós vamos seguir, né, no mês de janeiro com as programações ordinárias da igreja, né, e algumas atividades. A gente vai dar uma pausa em janeiro para os irmãos respirarem, para os irmãos descansarem. Eu já descansei e a igreja descansar. Em fevereiro a gente volta com tudo, tá bom? Então, mas a EBD não para, os nossos cultos não param, reunião de oração não para. E aí nós vamos discutir o calendário carinhosamente de 2026, né, com os ministérios, com todas as áreas aí da igreja. Ok? Isto posto agora, vou começar a contar meu tempo. Eram os recados que eu queria dar, tá? Queridos, eu separei aqui, né, a gente mais ou menos dividiu o Salmo 16, que cada um falasse uma parte. Eu queria retomar o versículo 7 e o versículo 8, ok? Diz assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Eu poderia entender assim, né? Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite Ele me ensina. Mas não é isso que está escrito aí. Por que o meu coração me ensina? Porque quando eu atendo ao conselho do Senhor, eu leio a sua palavra, mesmo de noite o meu coração me lembra das suas promessas. Alguém aqui já sonhou com Jesus? Alguém aqui estava sonhando, foi afrontado, foi oprimido em sonho e clamou por Jesus e deu certo? E se viu livre disso? Por que isso acontece, gente? Vocês têm ideia? Pergunta: o seu Deus dorme? Você é habitação de quem? O Espírito que habita em você dorme? Não. Jonas aqui é médico. A gente faz capelania hospitalar, né, em alguns hospitais. E todas as vezes que a gente vai em UTI, orar por um enfermo, orar por um paciente terminal, eu sempre oro sabendo que
embora aquele corpo esteja passando por dificuldades, o espírito dele está ali. E eu sempre oro assim: Senhor, visita essa pessoa no mais profundo do seu espírito e mostra para ele que o Senhor o ama, que o Senhor é quem é. E muitas vezes eu ganhei alguns sorrisos e algumas lágrimas. Bendiga ao Senhor que me aconselha. Deixa lá, Edu, por gentileza. 7. Bendiga ao Senhor. Bendiga o Senhor que me aconselha. Ele me aconselha, Ele me dá conselhos. Nós falamos disso no domingo passado, em Isaías 9,6. Seu nome será maravilhoso? Conselheiro. Na multidão de conselheiros há bom êxito. Quantas vezes você precisa de um conselho, seja um conselho profissional, um conselho técnico, ou às vezes uma ajuda? O que você acha disso e aquilo? O maior conselheiro está aqui, ele me aconselha. O livro de Provérbios é um manual de ética, o Sermão do Monte é um manual de ética, todo o livro de Salmos, ele nos ensina muitas coisas, o Senhor te aconselha o tempo inteiro. Às vezes você está lendo história lá dos reis, né? Essa semana lá, eu dormi uma noite na casa dos meus pais, de manhã nós lemos a Bíblia ali, nós vemos Salomão lá, as medidas do templo, colunas de tantos côvados de altura, de largura. E eu me pergunto, por que isso está escrito na Bíblia? Por que a história de Tamar está escrita na Bíblia? Por que a história, então, de Absalão está escrita na Bíblia e ele matou o irmão? Porque o irmão possuiu a outra meia-irmã. Por que essas histórias estão na Bíblia? Tudo que foi escrito é para nosso consolo e para nosso ensino. Alguns conselhos o Senhor dá muito diretamente para você. Meu filho, não faz isso, não faz aquilo. Meu pai sempre brincava, né? Meu pai sempre citava um provérbio: não sejas frequente à casa do teu próximo, para que não venha se enfadar de ti. Não era assim? Quando alguém ia muito lá em casa, meu pai citava isso, mas brincando. Mas está lá, né? A Bíblia nos dá conselhos sobre ser fiador, sobre julgo desigual. Gente, está tudo lá. Então bendiga o Senhor que me aconselha. Mas alguns conselhos do Senhor são histórias. São histórias vividas do que você deve fazer e o que você nunca deve fazer. Está lá, são conselhos. Você não pode agir como Absalão, Aminon. Não faça isso, não vai dar certo. O caminho vai dar errado, vai dar ruim. Está aí. E aí, durante a noite, você vai dormir, vai sonhar às vezes, e o teu coração te lembra. Lembra daquilo lá que você leu. Não vale a pena. Então, bendiga o Senhor que me aconselha. Esse momento que nós estudamos a palavra de Deus aqui é aconselhamento mútuo, é edificação mútua. Eu sei que alguns aí sentem sono, às vezes numa aula ou outra, né? Às vezes a gente bate o pé assim num sermão, né? Que a pessoa toma um susto para acordar. Isso daí é retórico, para você não dormir, viu, gente? Mas sabe por quê? Porque o que você está lendo aqui, o que você está ouvindo, vai ficar gravado no seu coração. E nos momentos de maior dificuldade, às vezes até à noite o Senhor vai te lembrar. É para isso, para que Ele lembre você se lembre das promessas dEle. Eu não sei você, mas durante a pandemia deu aquele aperto no coração. Eu não sei você, eu vou falar por mim. Deu aquele aperto. Quando eu vi essas cadeiras vermelhas amontoadas na sala Andrade, eu chorei. Eu falei, Senhor, isso não é igreja. E aí a gente tem que ficar dentro de casa, fica em casa, expressões como o novo normal, aquela coisa toda, e aí aquela briga de lá e para cá, porque pode, que não pode. Começou a me dar uma aflição, um aperto no coração. E eu lembro uma noite que eu fui dormir e fiquei mais oprimido ainda. Acordei gritando e a única cena que eu lembro era minha mulher e os meus filhos orando por mim. E aí veio um texto à minha mente. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu falei, Senhor, eu entendi. Ele me aconselha nos momentos mais difíceis.
E aí, eu queria destacar o versículo 8. O Senhor, tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. O Senhor, tenho sempre à minha presença. Não deveria ser ao contrário, eu estar na presença do Senhor? Será que Davi... Porque eu vejo nesse versículo 8, parece que é uma... Parece, tá, gente? Que é uma presunção de Davi. O Senhor está à minha direita e Ele está à minha presença. Não deveria ser ao contrário? Por que Davi está dizendo isso? É intimidade. Quando Davi disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, ele poderia ter dito, o Senhor é nosso, mas é meu. Tem um cântico dos vencedores, um dos mais antigos, que chamava Cristo é meu. É intimidade. É claro que Ele é seu também, mas Ele é meu, viu, gente? Eu sei que Ele é o teu Deus, mas Ele é meu também. Eu sei que Ele é teu pastor, mas Ele é meu pastor também. E esse meu Deus, eu sempre tenho Ele diante de mim. Eu quero estar na sua presença, mas Ele é tão humilde. A encarnação do Verbo é tão sublime, tão humilde, que Ele decidiu na eternidade estar na minha presença. Estar comigo. Tu estás comigo. Estando Ele à minha direita, e aqui eu parto para o fim. Eu queria perguntar aqui se alguém é sinistrômano. Levanta a mão quem é sinistrômano. Ninguém? Alguém? Então vou tentar traduzir. Alguém é canhoto? Ah, o Luiz é sinistrômano. O Antônio também. Interessante que lá no passado isso era um problema. Quantos conheceram o irmão Andrade aqui, o Andrade escrevia com as duas mãos. Porque quando ele era canhoto, ele apanhava em casa, apanhava na escola, porque ele tinha que escrever com a mão direita. E eu lembro dele escrever igualzinho com uma mão e igualzinho com a outra mão. Eu tinha um professor de física no Benjamin, onde eu estudei, o Paulo. Ele era canhoto, né? Ele era sinistrômano. Aí ele vinha escrevendo com a mão esquerda no quadro, aí quando ele tinha que escrever na outra linha assim, ele já pegava o giz aqui e começava com a mão direita. Acabou sendo ambidestro por questões de disciplina. Meus irmãos, mas na cultura média oriental não é assim. Yamin significa mão direita. Ben Yamin, Benjamim, filho da mão direita. Quando você lê algumas histórias na Bíblia, a mão direita é a mão da honra. Está à destra do Pai. Jesus está à destra do Pai. É a posição de honra. E aí eu leio assim, estando esse Deus à minha direita, não serei abalado. E aqui eu faço uma reflexão, né? Uma pergunta que essa aula, como nós professores, tem um caráter reflexivo. O que você vai fazer com tudo isso? O que você vai fazer com tudo que você ouviu? O que você vai fazer com esse Deus? Com todas as palavras que foram colocadas aqui? Olha os slides do Dumbra. Toda aula, liçãozinha para você pensar. A profundidade do Marcos, no detalhe, nas nuances. O Antônio que chora às vezes dando aula, porque ele vibra com a palavra. Cada detalhe, nós procuramos dar o nosso melhor aqui, nos preparamos para que esse Deus esteja à sua direita. Sabe o que isso significa? Essa é a reflexão que eu quero deixar. Que posição Jesus, a sua palavra, os seus conselhos têm na sua vida? Eu não estou falando mal de canhoto, tá? Mas no costume médio oriental, a direita é a posição da honra. Se ele estiver à sua direita, pode ter certeza que ele está em posição de honra. Mantenha esse Deus na maior honra na sua vida, para que você não seja abalado. Eu tinha um amigo que trabalhou no Iraque, um ex-aluno meu, né? Na época que eu dava aula lá na Telefônica, ele trabalhou numa empresa, não sei quantos lembram, chamada Mendes Júnior. Era uma construtora, né, famosa, e eles tinham um empreendimento
nos anos 80, se eu não me engano, lá no Iraque. Enorme, né? E aí ele trabalhava, ele era um alto executivo e tal. E aí ele estava com os árabes ali, né, com a comunidade muçulmana. O Marcão trabalhou com muçulmano. Serviram um café para ele, ele pegou com a mão esquerda. Quando ele pegou aquele café com a mão esquerda, fulminaram ele com os olhos. Ele, disfarçadamente, como bom brasileiro, falou, minha mão está formigando. E pegou com a mão direita, disfarçou e eles sorriram. Porque na cultura média oriental, a mão esquerda é a mão da limpeza, é a mão da guerra, é a mão da espada, e a mão direita é a mão da honra. Deu para entender isso? Isso está na Bíblia. Então, coloque o Senhor na sua vida, na maior posição de honra que Ele possa estar na sua vida, na sua palavra, todos os conselhos dEle, lá em cima. O padrão de Deus é excelentíssimo, é lá em cima. Que Ele abençoe você. Que tudo que você ouviu, seja nas devocionais, olha a devocional de hoje, olha a devocional do Rogério semana passada, do Tonhete. Quantas palavras e bênção. Obrigado, Derlene. Obrigado, Marcos Dumbra. Obrigado, Tony. Obrigado, Cassoli. Por esse semestre de bênção. De tantas coisas que nós estudamos aqui. Para que Jesus esteja na maior posição de honra na tua vida, para que você não seja abalado. Amém? Deus o abençoe.